Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Boa noite a todos, bem-vindos sejamos ao espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, para mais uma noite em que deveremos acrescentar valores que nos propiciem fazer escolhas mais favoráveis. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida uma pequena leitura introdutória que guarda relação com a temática proposta, o Centro Espírita, uma visão global. Hoje nós seremos conduzidos com muita honra pela nossa querida Vânia Maria de Souza, tarefeira desta sociedade, bem como também do Movimento Espírita Paranaense, né? A Vânia é conselheira da nossa federativa, o que nos honra muito. Faremos a prece em seguida, a leitura, e ela nos conduzirá, então, na reflexão. Senhor da vida, que nos seja permitido, a partir de agora, envidar todos os esforços possíveis para que ampliemos nossos níveis conscienciais, já que estamos despertos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais, periodicamente mergulhando no fluido denso, para desenvolver nossas capacidades espirituais, equacionando nossa sombra, iluminando-nos interiormente, para que, com o passar do tempo, possamos regressar à nossa dimensão de origem, mais aperfeiçoados, mais autônomos e com êxito nessa proposta que assumimos antes de mergulharmos na existência física. Estamos vos pedindo, Senhor, que dentro de possibilidade do mérito de cada um de nós, essas forças possam ser potencializadas para que possamos lograr o maior êxito possível. Abençoa-nos a todos, Pai da vida, inspira fundamentalmente a nossa facilitadora, para que a mensagem trazida por ela desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração e, gradativamente, de esforço próprio de cada um de nós, torne-se um hábito saudável. Que assim seja, Senhor. A Sociedade Espírita é um texto do professor Gerry Roberto Almeida, publicado lá em Porto Alegre, A Convivência na Casa Espírita, reflexões e apontamentos com base nas instruções de Allan Kardec. Obra interessantíssima. A Sociedade Espírita. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São defesas nelas questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Esse é o artigo 1º do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que consta lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 30. O mundo atualmente passa por grandes dilemas, desafiando todos os segmentos da sociedade na busca de novos caminhos. A razão, pura e simplesmente, não conseguiu resolver os problemas humanos conforme a promessa iluminista do século XVIII. Mas, por outro lado, as religiões tradicionais, enclausuradas no dogmatismo e nas verdades fechadas, perderam-se no que poderíamos denominar hoje de materialismo espiritual. É um paradoxo, mas é verdade. O foco da assistência religiosa voltou-se no mundo vazio de espiritualidade para o atendimento das necessidades materiais, muitas vezes nem tão importantes assim como acessar Jesus para ser promovido, pagar dívidas financeiras, arrumar emprego, trocar de automóvel, etc. Vivemos no mundo e não podemos dele nos alienar. A essência dos dilemas humanos, no entanto, é mais profunda e transcende aos aspectos meramente materiais da existência. A Organização Mundial da Saúde alertou em 2009 sobre a doença que irá atingir em poucas décadas grande parte da população mundial, ultrapassando inclusive as doenças cardiovasculares, a depressão. Estamos vivendo, e pelo jeito viveremos por um bom tempo, no mundo de depressivos e antidepressivos. O vazio existencial, fruto da ausência de valores e de um sentido mais profundo para a vida, conduz milhares de criaturas para os caminhos tortuosos das doenças mentais e emocionais.
No verso, na parte não visível de muitas dessas questões, agregam-se os dilemas obsessivos, os conteúdos traumatizantes do passado, em forma de conflitos inconscientes, os desajustes do temperamento e a agressividade instintiva enlouquecida pelo materialismo do passado e do presente. Coisas interessantes que poderão ser equacionadas, sem sombra de dúvida, nessa visão global que nós temos do Centro Espírita. Então, honrados, mais uma vez, vamos ser dirigidos pela nossa Vânia. Portanto, vamos ouvi-la. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite fria, recebendo todos os corajosos que tiveram então a coragem de sair de casa e vir aqui. Hoje o sol nos brindou com seus raios e ficamos muito felizes em estarmos aquecidos até o coração. O apóstolo Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então perguntava o apóstolo dos gentios, deslumbrado ante a evidência da vida espiritual após a morte do corpo físico. Já lá atrás, ele já deslumbrado ficou ao descobrir a existência do homem após a morte do corpo físico no mundo espiritual. Então, após o advento do Espiritismo, com o excelente trabalho de Allan Kardec, os benfeitores maiores da humanidade retornaram da sepultura para exaltar a plenitude da imortalidade. É uma descoberta. Então, a mediunidade existe, meus irmãos, desde que existe o homem na Terra, desde os primeiros momentos da humanidade, mas ainda ninguém havia se dedicado a estudar tal fenômeno. Ela existia, ela aparecia, mas ninguém a estudava. Mas Allan Kardec veio estudá-lo e chegou, então, às conclusões sobre a imortalidade da alma. Fenômenos em laboratórios, experiências, que os espíritos apareciam e contavam e escreviam e traziam mensagens. Mas, na Idade Média, muito embora a mediunidade sempre acompanhou a humanidade, lá na Idade Média, a mediunidade sofreu repressão cruel, que culminava na pena máxima infligida aos médiuns e aos bruxos. E no século das luzes, embora as conquistas valiosas do conhecimento, a mediunidade também experimentou repulsa. Nesta época do iluminismo, esta época do século das luzes, havia o materialismo dialético, onde bania-se Deus, bania-se o cristianismo e todas as formas religiosas, considerando isso como o ópio do povo. Mas em meio a tudo isso, no século das luzes, eis que as manifestações mediúnicas apareceram em todas as partes. Os defuntos reapareciam para permitir o contato com aqueles que ainda estavam na carne. De experimentos, então, aparentemente ridículos, como o de erguerem as mesas, os imortais tomam conta da terra para proclamar o retorno de Deus, o retorno do cristianismo e também da fé e do amor, até então esquecidos. Naquela época, homens de caráter e de inteligência vigorosos acatam esses fenômenos após examiná-los. E entre esses homens, destacamos Allan Kardec, que veio trazer informações do mundo espiritual
sobre o Consolador que Jesus havia prometido. Por certo, esta caminhada de Allan Kardec não foi uma caminhada fácil, porque levantam-se suspeitas, levantam-se incompreensões, mas ele prossegue e nos deixa legados preciosos, recheados de informações e experiências científicas sobre a imortalidade da alma, experiências científicas. Então, Allan Kardec também ficou deslumbrado, tal qual Paulo de Tarso, diante da evidência da imortalidade da alma. Ora, os mortos voltavam, falavam, escreviam, passavam mensagens. E aí, ele vai perguntar aos imortais como é que o Espiritismo poderia contribuir para o progresso da humanidade, porque a morte não existe, só o corpo morre, a vida prossegue. Então, como é que o Espiritismo, diante desta descoberta científica, poderia contribuir? Então, está lá na questão 799, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E os imortais respondem, destruindo o materialismo. Tem muito a ver com a mensagem inicial do Vanin, sem ele saber que eu ia falar sobre isso. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Destruir o materialismo no sentido de que diziam, né, que no materialismo dialético, que é só o corpo, morreu, acabou, não tem mais nada, não se cria na alma. Acreditavam antes, mas em pleno século das luzes, eles mataram Deus. Então, os espíritos dizem que a gente poderia destruir esse materialismo, que é a crença de que morreu, acabou. Então, eles dizem, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, porque agora não tem mais dúvida de que a vida prossegue, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro. Porque o nosso futuro no mundo espiritual e nas próximas reencarnações vai depender do tempo, de como nós empregamos o tempo nesta vida. Então, nós estamos construindo, em verdade, o futuro, né? Tanto o futuro lá no mundo espiritual, quanto o futuro nas nossas próximas reencarnações. Então, meus irmãos, destruir o materialismo também vai significar fazer-nos pessoas mais vinculadas às coisas espirituais e utilizando da matéria apenas como instrumento do progresso. É ótimo ter matéria, né? É ótimo ter um ar-condicionado quentinho no frio, um gelado no calor, ter um automóvel para nos conduzir. É ótimo, né? Para isso a gente trabalha, a gente luta, a gente quer mais conforto e Deus permite esse progresso. Apenas que não devemos dar mais importância às coisas materiais e, às vezes, nem nos dedicamos a esta vida espiritual que prossegue. Então, é desta forma que os benfeitores da humanidade respondem à pergunta de Allan Kardec. Pois muito bem, então, descobrindo-se a imortalidade da alma, era necessário ter um local para que esses estudos, essas experiências prosseguissem. Então nasce, meus irmãos, o primeiro centro espírita do mundo. Nada mais, nada menos que ali, no Palácio Real de Paris, né? Palais Royal, e se chamou Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec em 1858. Passa por 3 galerias, né, que nós estamos vendo aí nesse palácio: a Galeria d'Orléans, a Valois e a Montpensier, né? A primeira sociedade do mundo, né? Nasceu ali em Paris, que era a cidade das luzes, na verdade. Era para nascer ali o Espiritismo, para espalhar luzes para o mundo. Mas o que é, em verdade, um centro espírita?
O Dr. Bezerra de Menezes, espírito, ele afirma que o centro espírita é o educandário básico da mente popular. Olha que resposta! É o educandário básico da mente popular. Quer dizer, de todas as mentes, dos letrados e letrados. Educandário básico, é a base que todos deveremos ter. Porque o objetivo de um centro espírita é educar, visando transformar o homem para melhor. Porque nós estamos aqui e obtemos conhecimentos, e através deles nós nos melhoramos, porque a gente vê a vantagem. Eu antes não via vantagem em me melhorar, agora eu vejo, porque eu sei que a vida prossegue, eu sei que é melhor ser bom, eu sei que é melhor acumular virtudes, muito embora eu ainda tenha muitas e muitas virtudes para conquistar e muitos defeitos para abater, mas eu sei agora o porquê é bom fazer isto, Então, o fundamental de um centro espírita é o seu caráter educandário. Então, como que se formam os centros espíritas? Esta casa, meus irmãos, tem 60 anos. Como é que ela se formou? Um grupo de pessoas, normalmente tem um líder, normalmente esse líder é um médium e reúne adeptos, pessoas que simpatizam com a causa e começam então um pequeno grupo, começam a estudar a doutrina espírita. E então é dessa forma que se formam e se formaram os grupos espíritas pelo Brasil e pelo mundo. Ou então, tem pessoas que tiveram esta missão, por assim dizer, desde a sua reencarnação. Pessoas que vão fundar centros espíritas até por causa da sua profissão. Olha, nós citamos aqui Viana de Carvalho. Viana de Carvalho, hoje no mundo espiritual, ele inspira o Divaldo Franco em suas conferências. O próprio Divaldo nos fala isto, Ele psicografou, através da mediunidade do Divaldo, um dos livros dele é este, Atualidade do Pensamento Espírita. Viana de Carvalho, ele era um engenheiro militar. E devido à sua profissão, ele era muito culto e profundo conhecedor do espiritismo. E devido à sua profissão, ele foi transferido a várias dezenas de cidades pelo nosso país. E em cada cidade que ele chegava, ele fundava um centro espírita ou reorganizava um grupo que estava ali iniciando. Então, ele fundou dezenas de centros espíritas. Sabemos, por fonte segura, que quando Viana reencarnado, ele era excelente conferencista, excelente orador. E naquele tempo, ele colocava 500 pessoas num auditório, imagina naquele tempo, Então, ele tinha o verbo. E quem o inspirava era o Divaldo Franco, que estava no mundo espiritual. Hoje, o contrário, O Divaldo está aqui e ele que inspira o Divaldo em várias conferências. Mas também, hoje nós vemos que existe espiritismo no exterior. Lá em Paris, lá na França, onde começou, o movimento morreu. Morreu porque a Europa é diferente, a França é diferente, e também o Senhor combinou com os espíritos que lá estiveram nesta época para migrarem para o Brasil. Então, deve ter muito francês e muita francesa por aqui, Então, viemos de lá para implantar o espiritismo nesta terra. E lá o movimento esfriou. Não morreu, mas esfriou, Mas hoje, novamente, é pujante o movimento espírita na Europa. Então, graças ao Divaldo, principalmente, e ao Raul Teixeira, que visitaram várias cidades no exterior, é que, então, nasceram os centros espíritas por lá.
E é interessante porque como é que nasceram os centros espíritas lá? Um grupo de brasileiros, olha o brasileiro, olha a missão dele. Brasileiros que foram morar no exterior e que, sentindo necessidade de prosseguir com os estudos espíritas, formaram um grupo de brasileiros, daí começaram a chegar os que eram da terra, aí começaram a convidar o Divaldo, convidar o Raul. O Divaldo faz mais de 40 anos que vai à Europa anualmente, né? E ali, então, fortaleceram o movimento espírita. Mas havia uma parte ali da Europa, a chamada Cortina de Ferro, em que o espiritismo não entrava ali. Mas olha como Deus faz as suas coisas. Existe um cidadão chamado José Jakulac. Este cidadão, ele era da Tchecoslováquia, nascido lá, mas devido ao sistema comunista, ele fugiu e foi para a Áustria. E lá na Áustria, ele conheceu um brasileiro, só podia ser, chamado Túlio Rodrigues, que o apresentou ao espiritismo. E ele, então, começou a aprender a falar português e começou a conviver com os amigos. E em 1988, o Divaldo esteve lá, ali na Áustria, e o José o conheceu e ficou deslumbrado com o Divaldo Franco, porque quando o Divaldo ensina, a gente fica mesmo deslumbrado. E então ele abriu as fronteiras. E hoje, através deste trabalho desse companheiro, José, ele que traduz as palestras do Divaldo por lá, então, hoje, eles conseguiram introduzir a doutrina espírita em diversos países do leste europeu, chamado Cortina de Ferro. Então, nós trouxemos alguns slides que vamos passar rapidamente, porque senão não vai dar tempo, né? Então, a gente vê aqui, eles estão na República Tcheca, em Brno, né? O Divaldo fala muito dessa cidade, onde o José o acolhe e até hospeda parte da equipe que viaja com o Divaldo. Aqui nós temos, então, ele traduzindo, né, mais um trabalho em Brno. Aqui em Bratislava, na capital da Eslováquia, foi agora, ó, meus irmãos, em 19 de maio de 2016, onde Divaldo passou 40 dias, né, ali na Europa. Olha, o público já aumentou. A cada ano o público aumenta. Aqui em Auschwitz, na Polônia, eles visitaram até ali, né, bastante gente também. Aqui em Varsóvia, na capital da Polônia. Aqui em Cracóvia, na Polônia, países onde o espiritismo não entrava, né? Aqui em Istambul, na Turquia, olha onde o espiritismo está chegando. Aqui em Praga, na capital da República Tcheca. Aqui em Stuttgart, agora, 26 de maio, né? A capital e a maior cidade desse estado de Baden-Württemberg, na Alemanha, né? Ó, a Alemanha tão fechada, né? Está aí. O Winterthur, na Suíça, bastante gente. Em Zurique, na Suíça, também. Em Luxemburgo. Em Bruxelas, na Bélgica. Em Londres, né? Londres não tinha essa proibição, mas o movimento era bem pequeno, agora já está grande. É do ano passado essa foto. Em Dublin, na Irlanda, em Paris, né? Na França, onde ele esteve esse ano também, mas essa foto é do ano passado. E aqui, agora, recentemente, né, dia 4 de junho, ele participou desse Congresso Espírita Colombiano. A gente nota que os países sul-americanos têm mais adeptos, né, porque eles não se esfriaram tanto com relação à imortalidade da alma, né? Então, precisamos implantar isso com mais veemência. Está aí, ó, o público. Em Los Angeles, na Califórnia, porque o americano também é bem fechado.
E aqui em Miami é interessante porque tem um casal brasileiro, de brasileiros, ela é filha de um americano, já desencarnado, e ela agita o movimento espírita ali de Miami. Então, saem congressos, ela convida brasileiros para irem lá, então aí vai crescendo o movimento espírita. Claro que cheio de latinos e americanos, mas também, latinos e brasileiros, mas também vão chegando os americanos, né? Muito bem. E aí, incluindo as palestras na ONU, e claro, não tem slide aqui de Portugal, da Espanha, onde o espiritismo também existe por lá. Aliás, Portugal é o segundo maior país com o espiritismo. E o que a gente faz no Centro Espírita, né? A gente estuda principalmente as obras básicas do Espiritismo que todos nós conhecemos. A gente começa estudando lá o Livro dos Espíritos, né? Que é uma obra maravilhosa, que eu sempre falo que toda pessoa no mundo deveria ler, independente de religião, porque é uma obra filosófica e científica. Não tem um caráter religioso a não ser a ligação com Deus, né? Então, ninguém fala para fazer isso ou aquilo, fazer altar, não fazer, não. É uma obra de conhecimento. 919 questões das mais deslumbrantes. E o que a gente faz além de estudar? Bom, nós temos as reuniões de estudos, né? Começa com as reuniões de evangelização da infância, da juventude, da madureza, as reuniões públicas como esta agora, as reuniões de passe ou fluidoterapia. Tem centros espíritas em cidades maiores, onde tem apenas reunião de passe e fluidoterapia, onde uma pessoa lê o Evangelho, explana o Evangelho, e aí a reunião de passe. Temos também as reuniões mediúnicas na casa. Temos também, mas elas são de caráter restrito, caráter privado, né? Não se faz reunião abertamente. Temos as reuniões festivas, então nós temos datas comemorativas do movimento espírita, como, por exemplo, 18 de abril, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, dia 3 de outubro, o nascimento de Allan Kardec, no Natal também, no aniversário da casa, no Dia das Mães, Dia dos Pais, são datas festivas. E uma vez eu perguntei ao Raul se a gente podia fazer, né, uma data festiva no Dia das Mães, com as crianças e se apresentando e tal. Ele disse que é excelente, porque as mães desencarnadas comparecem naquele dia. Então, isso que fica uma reunião muito emotiva, muito acolhedora, né? E também temos as reuniões de cunho administrativo, porque esta é uma sociedade que tem toda a sua estrutura, seu estatuto, segundo as leis, temos contas a pagar e tudo mais, né? Então, essas são as reuniões. Mas também nós temos, meus irmãos, a assistência social. Toda casa espírita, pelo menos do Brasil, tem um trabalho de assistência social. Grande, pequeno, médio. Aqui em Cascavel, por exemplo, todas as casas têm um trabalho de assistência social. E aonde que se enquadra o trabalho de assistência social na doutrina espírita? Onde deve ser desenvolvida a assistência social? Ela é uma forma, meus irmãos, de nós, os espíritas, colocarmos em prática o que nós aprendemos com Jesus no Evangelho. A de fazer o bem. Nós não aprendemos? Como é que nós vamos fazer o bem, né? A caridade material, que quando a gente fala em caridade, todo mundo pensa em dar coisas, mas não é só isso, né? A caridade material, vejam, ela vem de uma tradição judaica, de uma lei instituída por Moisés, que eles reservavam um dia por ano para dar coisas àqueles que não tinham. Então, era uma obrigação de lei. Eles não faziam a caridade com o coração, eles faziam porque era uma lei, uma obrigação. Mas Jesus veio ensinar uma caridade mais abrangente, é aquela que nós espíritas procuramos seguir. Jesus disse: porque estive doente e vieste me visitar. É o apoio moral.
Porque eu estive na prisão e vieste me visitar. É o apoio moral. Porque eu estive nu e me vestiste. É o apoio material. Porque eu estive com fome e me deste de comer. É a atenção material. Então, nós vemos que existem duas formas da assistência social, a moral e a material. Mas ambas são morais, porque primeiro, antes da gente dar coisas, a gente tem que se sensibilizar. Então, ambas as caridades são morais. Então, meus irmãos, o Espiritismo contribui com a humanidade para destruir o materialismo e implantar a espiritualidade de tal forma que, se não fosse o Espiritismo e a doce promessa de Jesus sobre o Consolador, que ele disse que traria, nós não teríamos as mensagens dos mortos, que continuam vivos, que consolam e esclarecem, que zelam e iluminam, que conduzem e ajudam, que amparam e felicitam, afirmando a vinda de Jesus Cristo, modelo e guia de todos os espíritos, encarnados ou não. Não fosse o Espiritismo, existem mais de 4.000 títulos que a gente recomenda a leitura. Meus irmãos, é um melhor que o outro. Nós vamos trazer alguns exemplos, né? E recomendamos pelo menos uns 15 livros, no mínimo, né? Para que a gente tenha ali e abra uma página, né? Uma por dia, e assim a gente vai dando conta. Então, se não fosse o Espiritismo, a gente não teria essas mensagens maravilhosas. Quando a gente abre um livro espírita, a gente se deslumbra. E é um livro barato, viu, meus irmãos? Eu até sempre admiro, porque adquiri há uns 2, 3 anos livros acadêmicos que custam 5 vezes mais, né, do que os livros editados na doutrina espírita. Então, esta é uma figura, né? Em 75 anos de mediunidade, Francisco Cândido Xavier conseguiu fazer do Brasil a maior nação do mundo a tornar a religião espírita conhecida e respeitada. É ou não é? Não tem ninguém que não ouviu falar de Chico Xavier. Desde há muito, ele era a figura religiosa mais respeitada e famosa do país. A figura religiosa. Chico Xavier recebia as mensagens, né? E ele chorava junto com as mães nas reuniões de psicografia. Segundo o médium, o problema do coração que o acompanhou até o fim da vida era por conta do sofrimento que ele presenciava toda sexta e sábado no Centro Espírita da Prece, porque ele chorava junto com as mães, ele tinha assim muita empatia, muita pena, mesmo vendo o espírito que tinha morrido ali, né, que não tinha morrido, ele sentia a pena do sofrimento, principalmente das mães, e ele sentia profundamente isto. Mas tinha gente que duvidava, né? Então, pesquisadores, lá pelo ano de 1974, munidos de questionários, eles foram atrás de diversas famílias pelo Brasil todo para pesquisar, para obter o máximo de informações sobre as cartas consoladoras, mas, pasmem, para atestar que tudo não passava de fraude. Então, eles formaram um questionário. Uma das perguntas era assim: o que vocês revelaram a Chico antes da sessão? Outra era assim: quantos encontros vocês tiveram com o médium antes de obter a primeira mensagem? E a equipe de pesquisadores entrevistava cada família por 3 horas. Era a metodologia científica que eles utilizavam, colhendo os testemunhos dos envolvidos na mensagem, que o Chico cita, né? Parentes já desencarnados, amigos, desconhecidos, que a família nem lembra mais, né? Então, eles
colhiam o testemunho das pessoas, né, citadas, e também dos documentos, né? Então, o resultado dessa pesquisa virou um livro, né? Um livro chamado A Vida Triunfa. Neste livro, então, estão ali as pesquisas feitas, né, com relação às cartas psicografadas pelo Chico. E a principal suspeita de que Chico ou seus assessores conversavam antes das reuniões com as famílias não se confirmou. E tem um caso interessante que ficou muito famoso, a maioria aqui deve ter ouvido falar, né? Que é o caso de Goiânia, que foi parar no jurado, nas mãos dos juízes, né? Então, um rapazinho de 15 anos, junto com seu amigo de 18 anos, estavam ali fazendo arte, né? E um tinha um revólver na mão e vai para lá e vem para cá, o revólver atira acidentalmente e mata o rapaz de 15 anos. E aquele que atirou vai preso, passa 2 anos na cadeia e chega o dia do julgamento. Neste ínterim, o Chico recebe uma carta desse rapazinho que morreu, Maurício Garcês Henrique. E nesta carta ele conta como é que havia acontecido, como é que tinham brincado com o revólver, que o tiro saiu por acidente, que o amigo não tinha intenção de matar. E esta carta do menino batia com a confissão daquele que era o réu, né, que era tido como culpado, sem que um não soubesse do outro. E esta carta foi apresentada ao juiz, e o juiz considerou a carta mediúnica de Chico Xavier, porque era o Chico, né? Porque era o Chico. E absolveu o garoto. Então, essa história é muito interessante, ficou muito famosa, lá pelo ano de 1976. Pois bem, como nós falamos das mensagens que os mortos trouxeram, nós então evidenciamos aí a mediunidade de Chico Xavier, por primeiro, né? E do espírito que o acompanhou durante toda a caminhada terrena, o espírito Emmanuel. O Chico recebeu vários livros, né? Mas ele recebeu mais de 400. Mas de Emmanuel nós destacamos, porque uma das obras melhores e mais destacadas do Espiritismo, não estamos falando aqui das obras básicas, né? Este livro aqui, meus irmãos, Paulo e Estevão. Eu, durante muitos anos, eu dava de presente este livro no aniversário das pessoas queridas. Se leram ou não leram, eu não sei, mas eu dava com o coração. Este livro, com tantas pesquisas, a gente vê naquele canal History, por exemplo, sobre a vida de Jesus, sobre a época, não sei o quê. Este livro traz evidências, datas, cor local, de tudo o que se passou à época de Jesus e no cristianismo nascente. Os pesquisadores, como por exemplo o nosso Haroldo Dutra Dias, que é um grande pesquisador, ele fala muito sobre as datas que divergem de datas de pesquisadores de centenários aí. Aproximam-se, mas que esta sim. E uma vez eu conversando com o Raul, porque havia assistido aquele filme Pedro e Paulo, que é excelente também, e eu disse, nossa, o livro Paulo e Estevão é maravilhoso, quanto detalhe que ele traz. E o Raul disse assim, é porque o livro foi escrito a 6 mãos. Utilizando-se da mediunidade de Chico Xavier, o espírito Emmanuel ditou, mas quem estava inspirando Emmanuel era o próprio Paulo de Tarso. Então, Paulo inspirava Emmanuel, que inspirava Chico Xavier, que muitas vezes se ajoelhou e chorou diante das cenas que ele vislumbrava ao escrever o livro. Não é a história da caronchinha, meus irmãos, é a pura verdade. Então, temos aí esta série, né? Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, todas da época de Jesus e do cristianismo nascente. Mas nós destacamos também aqui esta obra, A Caminho da Luz, que ela vai enfocar desde a gênese planetária
que é muito interessante a gente saber de onde a gente veio, né? E também até as perspectivas para o futuro da humanidade. Recomendamos minimamente aí Paulo e Estevão e A Caminho da Luz, 2, né? Eu disse que umas 15, vamos chegar lá. Mas também Chico Xavier recebeu um espírito que havia sido um médico na Terra, que passou durante 9 anos no umbral sofredor, porque não tinha lá muita crença, né? Mas que depois teve a oportunidade de ir para um lugar que ele vai chamar de colônia espiritual Nosso Lar. Saiu o primeiro livro e saiu o filme, que eu não sei se alguém já assistiu, é maravilhoso, mas o livro é assim 100 vezes melhor, né? E a partir do Nosso Lar, esse espírito André Luiz, que é um codinome, ele vai trazer como é o mundo espiritual, para onde a gente vai nessa imortalidade da alma. Ai, meu Deus, para onde eu vou, será, né? Para onde eu vou, será que vou direto lá para o Nosso Lar, o que acontece? Então, meus irmãos, aqui a gente recomenda pelo menos Nosso Lar e Os Mensageiros, que é o segundo livro que está aqui. Porque Allan Kardec traz a codificação, mas não dá tempo de chegar até aí, para que a gente conheça como é o mundo espiritual. É nuvem? Será que a gente fica lá, né, com aquela brisa, tocando harpa? Como que é, né? Então, é o Espírito André Luiz que vem trazer as primeiras mensagens de como é que nós vamos estar, para onde nós iremos, depois, então, da morte do corpo físico. Ele morre, mas nós não morremos. E nós trouxemos aqui também, pela mediunidade do Chico, Humberto de Campos. Humberto de Campos, como nós sabemos, ele foi jornalista, ele viveu de 1886, que ele nasceu, até 1934. Ele foi jornalista, escritor e político, e foi membro da Academia Brasileira de Letras. Ele desencarna em 1934. E em 1937, ele volta, através da mediunidade do Chico, para escrever as mensagens. Livro maravilhoso que nós recomendamos é este Boa Nova, porque ele vai trazer a tradição oral do mundo espiritual, o comentário dos espíritos ao longo dos séculos de como era a época de Jesus. Porque os apóstolos, evangelistas, eles anotaram, não tudo, né? Porque começaram a anotar muitos anos depois, então não tem os detalhes, e aí esse livro Boa Nova traz detalhes, e quem explora muito bem esses detalhes é o nosso querido Haroldo Dutra Dias, que é um grande estudioso, um grande pesquisador. Recomendamos. Mas também uma outra obra, são várias, de Humberto de Campos. Ele vem e dita Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que será que é esse livro, né? Quer dizer, vamos lá. Mas uma coisa interessante que aconteceu com Humberto de Campos foi que, no ano de 1944, a sua esposa, a viúva dele, ela vai requerer os direitos autorais. Afinal, era mesmo o marido dela que tinha escrito, ela queria os direitos autorais. Então, ela move uma ação contra a Federação Espírita Brasileira, que é a editora dos livros, e contra Chico Xavier. Né? Olha tudo o que o Chico já passou. E, após esse imbróglio, ele volta a assinar, mas como Irmão X, para acabar com aquela história. Nós trouxemos também Ivone do Amaral Pereira. Eu sou fã de carteirinha desta mulher, desta grande mulher, hoje espírito, né? Ela reencarnou com a missão muito séria para cuidar do tema suicídio, né? Tanto lidar com suicidas, pretensos, suicidas que já tinham cometido suicídio e estavam sofrendo no mundo espiritual e tudo mais. A obra dela que destacamos, que é destaque no movimento espírita, é Memórias de um Suicida. Muito interessante. Temos muito o que falar e pouco tempo, uma pena, né? Esta obra foi ditada pelo espírito Camilo Castelo Branco, que é um escritor português,
que se suicidou no fim da vida. Ficou cego e não se conformou e se suicidou. Ele vem editar esta obra. Depois o espírito Leon Denis revisa a obra e ela é publicada. Meus irmãos, quem lê esse livro jamais comete o suicídio. Jamais. Porque aqui vai descrever para onde eles vão, o sofrimento e tudo mais, né? Outra obra que nós recomendamos. Citamos Raul Teixeira. Raul Teixeira é o educador. E aqui estão vários livros de sua lavra mediúnica, e nós destacamos aqui Vereda Familiar, porque é um livro muito bom para a gente trabalhar com temas da família. Recomendamos. Aí nós trouxemos Torres Pastorino. Por que será que nós trouxemos aqui Torres Pastorino? Hoje ele está no mundo espiritual e um dos livros que ele editou através da mediunidade do Divaldo Franco é Impermanência e Imortalidade. Ele é autor desse livrinho aí, ó, que a maioria de nós conhece, né? Minutos de Sabedoria. Tem 9 milhões de exemplares vendidos. A história dele é muito interessante. Inteligentíssimo, culto, até demais. Ele ordenou-se sacerdote na Igreja Católica em 1934 em Roma. Mas em 1937, ele deixa o sacerdócio. Sabem por quê? Ante a recusa do Papa Pio XII em receber o pacifista Mahatma Gandhi nos seus trajes habituais. Ele fica tão desgostoso porque disse que se Jesus viesse ali, eles se vestiam da mesma forma, então o Papa não iria receber. E ele se desgosta ao ponto de deixar tudo e voltar para o Brasil. E ele tinha pretensões sacerdotais, ele queria, porque tinha assim uma inteligência extrema, uma cultura maravilhosa. Então ele volta para o Brasil, atua como jornalista, professor, escritor, escreve o best-seller dele e outras obras também menos conhecidas, e ele se torna espírita em 1950, após ler o Livro dos Espíritos. Em 1951, ele já era grande amigo do Chico e do Divaldo Franco. E foi graças a ele, por isso que nós o trouxemos aqui, que foi publicada a primeira obra de Divaldo Franco, Messe de Amor. Porque o espírito Joana de Ângeles ditava as mensagens e elas eram publicadas em jornais de pouca circulação, do movimento espírita, e Carlos Torres Pastorino ficava encantado com aquelas mensagens. Ele disse: Divaldo, vamos enfeixar em um livro. O Divaldo não tinha recursos de jeito nenhum, ele falou: eu financio. Então, foi falado com a mentora espiritual, ela autoriza, seleciona 60 mensagens, e aí, deixa eu continuar. Aí sai, então, o primeiro livro mediúnico do Divaldo Franco, publicado em 1964. Tem 60 mensagens. É meu livro de cabeceira. Traz mensagens. E quando você está precisando conversar com Deus, você abre esse livro e ali está o recadinho, né? E Torres Pastorino também fundou, na assistência social, fundou o Lar Fabiano de Cristo, uma entidade educadora desde aquela época. Ele, entre os fundadores, está o Chico, está o Divaldo, e está também Jorge André dos Santos, quem eu fui muito apaixonado. Não, sou, ele já desencarnou. E, então, aí, meus irmãos, tem 57 unidades espalhadas pelo Brasil nos dias de hoje. Está aqui, então, a história desse grande, porque quando a gente vê que uma grande pessoa desencarna, a gente pensa assim: ai, meu Deus, morreu, e agora? Não vai escrever mais, nós não vamos mais ouvir falar dessa pessoa, o mundo perdeu tal pessoa. Não perdeu. Não perdeu, porque em 1980 Torres Pastorino voltou para escrever através da mediunidade do Divaldo Franco. E outro que voltou, Vitor Hugo. Quem leu Os Miseráveis? Uma obra clássica, maravilhosa. Como escrevia bem esse Vitor Hugo, meu Deus do céu, Morreu, acabou.
Acabou? Lê do engano. Ele volta a escrever através da mediunidade de brasileiros. Primeiro através de Zilda Gama, que foi uma médium do passado. E depois através da mediunidade do Divaldo Franco. Meus irmãos, todos os livros dele deveriam ser lidos. Por quê? São romances, entre aspas. Porque Vitor Hugo vai retratar a vida de certos personagens. E então os relatos são verdadeiros, de vidas que ocorreram em séculos passados. Todos os livros dele. Sublime Expiação, quando eu adquiri, meus irmãos, paguei R$12. Eu não me conformava. R$12 não compra nenhum sanduíche no Mac, sei lá, né? R$12. Ele está com essa capa mais antiga, agora que ele está com uma capa nova, acho que é um pouco mais. Maravilhoso. É uma pesquisa que Vitor Hugo fez a pedido de Divaldo. Então, conta a história de um rapaz. Agora, a minha recomendação, são todos, mas principalmente Párias em Redenção. Párias em Redenção é outro livro esquecido, mas ele traz a saga de um grupo em 3 reencarnações. Então, a gente vai lendo e vai pensando, nossa, que cara abominável, o que vai acontecer com ele e tal, né? Então, um grupo reencarna na Europa primeiro, depois vem reencarnar no estado de São Paulo, onde tinha plantação de cana, e depois no Rio de Janeiro, na favela. 3 reencarnações de um mesmo grupo. Gente, é maravilhoso, né? Vamos ver o que mais? Vamos ver, a hora está quase, né? Aí nós não podemos deixar de mostrar as mensagens maravilhosas dos imortais que fazem tudo aquilo que nós falamos, que consolam, que iluminam, que clareiam. As obras de Manuel Filomeno de Miranda. Este outro grande trabalhador, que também tem um carinho muito especial, ele viveu na Bahia, e lá ele era um dos coordenadores das reuniões mediúnicas de desobsessão. Quando foi para o mundo espiritual, dedicadíssimo como era, com um coração maravilhoso, ele foi convidado pelos grandes espíritos, espíritos iluminados, a fazer um estágio na área da desobsessão. Então, ele vai e hoje ele socorre inúmeros casos no Brasil e no mundo, né, que estão sofrendo obsessões. Aliás, meus irmãos, a Terra está vivendo um período de obsessão coletiva que já estava previsto no Evangelho de Jesus. Recomendamos, não podemos jamais deixar de ler Transição Planetária, onde ele vai falar desses tormentos que estamos vivendo, Amanhecer de uma Nova Era, que é quase que uma continuação, e Perturbações Espirituais. São as 3 últimas obras. E a gente fala assim, o Divaldo, 87 anos, velhinho, como que ele consegue, né? Da Europa, 40 dias, ir para a Colômbia, antes de ir para casa, o grupo que o acompanha quase morre de cansaço, e ele continua, ainda psicografa. Meu Deus, né? Então, esse é o Espiritismo, energia espiritual. E aqui, então, nós citamos, através da mediunidade do Divaldo, a série psicológica do Espírito Joana de Ângeles, que é a benfeitora do Divaldo Franco, e é um espírito muito querido de todos nós. Ela teve várias reencarnações como religiosa, e ela viveu a época de Jesus, sendo ela mesma Joana de Cusa, citada nos Evangelhos, amiga de Maria, mãe de Jesus. Ela, então, na sua vida, nas suas vidas, ela compartilhou de muitos sofrimentos da mente humana. Então, no mundo espiritual, ela se especializa na área da psicologia para trazer-nos o que é que temos que fazer com o que nós carregamos, nossos traumas, nossos medos, nossos erros. Não erramos porque somos maus, ela vai ali dizendo tudo, que é a humanidade assim mesmo, em progresso. Gente maravilhosa, vocês podem começar com, por exemplo, Desperte, Seja Feliz,
desperte, o despertar do Espírito, ou desperte, seja feliz, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, qualquer um, vocês vão adorar, né? Eu digo vocês porque eu tenho eles, não li todos, né? Mas eu tenho, né? A gente adora. Pois bem, por fim, nós trazemos então o espírito Amélia Rodrigues, por quem também sou apaixonada e quem conhece também é. A Amélia Rodrigues, ela vai trazer as histórias de Jesus, as passagens de Jesus, com o olhar poético dela, porque ela vai descrever a paisagem, o clima, o povo e mais. Ela vai dar continuidade a certos pontos do Evangelho de Jesus, que fica ali para ali, né? Os apóstolos, os evangelistas descrevem aquele ocorrido e param ali, e ela vem e prossegue, a gente fica deslumbrado. Por exemplo, aquela história do moço rico que vai pedir para Jesus o que ele tinha que fazer para ganhar o reino dos céus. E Jesus diz para ele: dê tudo que tens, né? Venda tudo que tens, dê aos pobres e vem e me segue. Mas vem hoje. E o moço não era apegado às coisas materiais, mas ele tinha outro apego. Ele tinha passado 1 ano treinando as corridas de bigas e quadrigas da época, e ele tinha um cavalo árabe maravilhoso. Ele era um moço rico, né? Tanto é que a história é um moço rico. Então, ele não tinha problema em se desfazer da sua riqueza, mas ele queria participar da corrida que ia acontecer no outro dia. E ele fica sentido, porque Jesus dizia: vem hoje, né? E ele não aceita, porque ele disse: mas Senhor, eu tenho, né, uma corrida de bigas e quadrigas com os romanos, eu quero trazer as cores para o nosso povo hebreu. Eu treinei muito, eu investi no cavalo. E ele foi para a corrida das bigas, né? E a certa altura, a biga que ele estava vira, os outros cavalos vêm em pós e o esmagam, e ele perde a vida ali, né? Então Jesus dizia para ele: vem hoje. E a Amélia conta que Jesus o recolhe como espírito. Então, meus irmãos, pelo menos primícias do reino a gente tem que ter na nossa livraria, na nossa pequena biblioteca. Falando em Jesus, caminhando para o encerramento, o Divaldo conta que quando ele foi convidado pela primeira vez a ir na Alemanha, faz acho que uns 40 anos, 30 anos, aí diz que ele disse: ai meu Deus, né? Um baianinho saído lá do interior da Bahia, a Feira de Santana, que eu vou fazer na Alemanha? Aquele povo inteligente. Naquela época tinha as máquinas de costura, todas alemãs, as máquinas. Ele dizia: o que eu vou fazer lá? O que eu vou falar para eles? Ele pergunta à benfeitora, e ela responde: fale sobre Jesus a esses corações tão sedentos. E deu certo. Até hoje ele fala lá sobre Jesus. E assim, queridos irmãos, na simplicidade de uma casa espírita, nós temos essa oportunidade de conhecer tantas coisas que ainda eram enigmas aos filósofos de todos os tempos. O Espiritismo traz Jesus de volta na sua pureza. Veio revelar que a morte não existe, que nós prosseguimos na vida espiritual e, como diz o Divaldo Franco, o que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Então, nesses dias tão tumultuados, meus irmãos, vamos elevar a nossa sintonia, utilizando-nos o nosso bom tempo dessas boas leituras que recomendamos aqui. Não é uma propaganda para a livraria, porque nós fazemos essa palestra em centros espíritas que nem tem livraria, é mesmo para iluminar as mentes. Então, vamos nos ocupar com a boa leitura, para que não sejamos colhidos nessa tempestade em que estamos vivendo no mundo e particularmente no nosso país. Muito obrigada e que Jesus nos acompanhe.